essa aventura. Me desculpem, comecei de maneira equivocada. Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para, sobre a proposta de tema aberto, falarmos sobre leitura. Daquelas datas de tema livre, de tema aberto, né? Reunião de tema livre, dia 15 de abril de 2025. Por garantia da Lei nº 13.709/2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça Emeron, nesse dia 15 de abril de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, em publicações, divulgações nos portais midiáticos, redes sociais, repositório institucional da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização neste termo é gratuita e por prazo indeterminado. A lista de presença ela será colocada no chat para, deixa eu ver se ela está funcionando, como periodicamente faço a verificação antes de franquear os presentes, ok, ela está funcionando corretamente. Destaco que hoje é um dia excepcional, porque é um dia que a gente faz menos divulgação sobre o que será debatido, né? Visto que não temos uma agenda pré-estabelecida sobre qual tema a gente vai trazer, qual livro vai trazer para tratar, né? Então, hoje eu vou falar sobre alguns livros que importam para a minha leitura pessoal, né? E para que eu acho importante trazer para o clube como sugestão de leitura, né? Antes, eu vou compartilhar uma tela com vocês que ela O deputado Chico Alencar intitula um post no tweet com a citação de Carlos Drummond de Andrade, que diz: "A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede." Carlos Drummond de Andrade. Ele, sob o título deste tweet, ele publica uma imagem, um post também, mais um folder, né, postado numa galeria, em que diz: há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo o de Assis. Eu achei maravilhoso esse texto, ele é assinado por Dilson de Oliveira Nunes. Muito bacana, porque nas duas opções ofertada pelo Dilson, você terá a leitura em perspectiva, né? E é sempre, se há duas maneiras, eu acho que as duas únicas maneiras de abrir uma cabeça será através da leitura, né? Seja do Machado, seja de outros autores. Falaremos dessas perspectivas, dessas possibilidades aqui hoje. Eu, lendo algumas coisas na internet, encontrei um texto publicado num jornal eletrônico chamado Jornal Tribuna do Norte, em 29 de novembro de 2023, publicou um texto chamado O Prazer da Leitura.
Ele não está assinado, portanto, penso que é um editorial da do jornal, né, que é o próprio jornal que assina o texto, né. E ele diz assim: "A leitura é um deleite para a mente, proporcionando uma fuga cativante para mundos desconhecidos. Nas páginas de um bom livro, encontramos o prazer de explorar novas ideias e perspectivas. A sensação de folhear as páginas é um convite ao desconhecido, uma jornada que nos transporta para além dos limites do cotidiano. A magia da leitura reside na capacidade das palavras de despertar emoções profundas e transportar-nos para diferentes épocas e lugares. Cada livro é uma porta para a imaginação, onde personagens ganham vidas e tramas se desdobram diante dos nossos olhares. O prazer está não apenas na narrativa, mas na conexão íntima que estabelecemos com os personagens e suas experiências. A leitura é um bálsamo para a mente, oferecendo não apenas entretenimento, mas também crescimento pessoal. Livros desafiam nossas ideias preconcebidas, ampliam nossos horizontes e nos faz refletir sobre a complexidade da condição humana. Cada página virada, descobrimos novas facetas de nós mesmos. A diversidade de gêneros e estilos amplia ainda mais o prazer da leitura, atendendo aos gostos mais variados. Seja em um romance emocionante, uma obra de ficção de não ficção informativa ou um poema introspectivo. A leitura oferece um mundo de opções para todos os gostos. Ao mergulharmos em um livro, experimentamos uma pausa bem-vinda do frenesi da vida cotidiana. A quietude da leitura nos permite desacelerar, apreciar o poder das palavras e nutrir a nossa imaginação. O prazer da leitura é uma jornada silenciosa e pessoal que nos enriquece de maneira inimaginável. Esse é o texto O Prazer da Leitura, publicado no jornal de Tribuna do Norte. Hoje, como é uma reunião para tema livre e para aberta a fala e as experiências de leitura, eh, eu trago algumas leituras que fiz ainda este ano, para compartilhar com vocês. Eh, 2 dessas leituras foram de literatura japonesa. Eu trago aqui o Murakami, que é um autor japonês maravilhoso, eu já tinha lido dele, Kafka, mas o livro Kafka, deixa eu ver qual que é o nome do Murakami Kafka, qual que é o título completo do livro? Kafka à beira-mar, é o título do livro do Haruki Murakami. Murakami é um escritor já super consagrado na literatura japonesa, e aquele tipo de best-seller mesmo de literatura. Esse é um personagem, é um escritor que desperta muita paixão, não só nos jovens japoneses, mas leitores pelo mundo inteiro que amam a literatura do Murakami. Eu gosto muito da literatura japonesa, já li alguns autores, eu tenho dificuldade em reter os nomes. Aqui eu estou trazendo 2, estou trazendo o Murakami e estou trazendo a Kawaguchi. O Kawaguchi. Eu, esse aqui. Acho que a imagem não está muito favorecendo muito. E eu trago esses 2 como sugestão. No Murakami, o título é O Incolor Tsukuru Tazaki,
e seus anos de peregrinação. O nome O Incolor é porque a história reúne 5 amigos, e esses amigos já se reúnem lá no segundo grau, e, e esses amigos, os quatro têm nomes coloridos. É a branca, a preta, o vermelho e o azul. Cada um com características muito diferentes, um dedicado ao esporte, o outro é um estudioso, e as meninas também com características diferentes, a branca muito voltada para a questão estética, mas uma menina que tem uma leitura muito, ela é muito inteligente, mas é aquela pessoa que poderia, qualquer coisa que decidisse fazer, conseguiria sucesso, conseguiria ser bem-sucedida em qualquer opção que ela fizesse. E a preta, que é o suporte da branca, aquela pessoa que está sempre junto, que é aquela amiga parceira constante e que está auxiliando sempre a branca. E, na verdade, ela auxilia também todo o grupo, mas ela acaba sendo um auxílio constante para a branca. E esses 5 amigos, eles se fecham, um grupo bem fechado em si, eles acabam não tendo outros grandes amigos, outros amigos na faculdade, no segundo grau. Eles se encontram inicialmente para um trabalho e cria ali uma afinidade, uma intimidade imediata entre eles, e esse grupo dos coloridos seguem por todo o ensino médio ali e ganham, e essa amizade continua para a vida adulta, né? Mas acontece uma ruptura nessa ordem, né? Que é quando o incolor, que é o Tsukuro, né? Tsukuro Tazaki, o nome dele. Quando o Tsukuro recebe uma ligação acho que é do vermelho, e que diz para ele: olha, a gente não quer mais contato com você, não nos procure, e a gente não tem mais, não te, não te aceita mais no grupo. E ele passa a conviver com com esse abandono, com esse inexplicável abandono, como que o porquê, sem respostas do porquê que ele foi cortado do grupo e sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente que levasse aos amigos o renegarem daquela maneira. E ele atende. E ele é uma pessoa apaixonada por estações ferroviárias. Ele ama o tema e ele busca por esse tema em todas as suas todos os caminhos de interesse dele é, é por estações ferroviárias. Então ele acaba fazendo, quando opta por quando ele opta pela carreira estudantil de nível superior, ele escolhe engenharia e ele se especializa em estação, e ele vai trabalhar nos metrôs de Tóquio, e eles não moravam em Tóquio quando o grupo se reunia. Eles moravam numa cidade do interior do Japão, mas uma cidade grande também, uma cidade muito populosa e tudo, mas uma metrópole também, mas não como Tóquio, né? E ele vai para Tóquio. E daí lá ele se isola, lá ele vai toda uma vida solitária, muito solitária, e cada vez mais independente de qualquer afeto, de qualquer busca por uma aproximação. Ele tem alguns momentos, em 2 momentos, ele encontra pessoas com quem ele compartilha sua vida afetiva, a sua solidão até. E algumas tem uma personagem bem interessante que
desaparece de vez em quando da vida dele e de repente aparece novamente, cria para o leitor uma um drama sobre o que realmente aquele personagem está fazendo com ele, sobre qual o propósito daquela personagem, e é muito bom. Os escritores japoneses são de uma criatividade e as histórias tomam um rumo é, inesperado, eles têm uma questão de imprevisibilidade muito grande, pelo menos das leituras que já fiz, principalmente Murakami, né? Murakami é muito, quem tiver a oportunidade de ler Kafka Beira-Mar, é muito interessante. O Tsukuro, ele, esse aqui que é o do Tsukuro, ele tem isso também, você menos espera, e ele vai avisando na leitura que essas coisas vão acontecer, mas mesmo assim, mesmo tendo o aviso dele, tendo o alerta, ó, quando ele conhecer fulana, essas coisas vão se tá, daí ele conhece fulana, daí você fica, mas o que que é isso? Por que que eu acho que a leitura ainda é surpreendente, ela é imprevisível, se ele me avisa de que isso vai acontecer? Mas ele faz isso e é uma leitura maravilhosa, excepcional. Eu gosto demais de Murakami, quero ler mais obras dele, ele tem outras, né? Eu não li muitas, são poucas, mas é fantástico, é maravilhoso. E aqui ele tem uma questão que é muito presente no nosso tempo, que é a questão da solidão, né? As pessoas, apesar de não tratar disso aqui, ele não está tratando da questão das mídias sociais, né, dos coisas, de tratando de redes sociais e da forma como as pessoas interagem midiaticamente, né? Não é isso, ele não está tratando disso aqui, mas apesar de ele vai falar sobre solidão, vai falar sobre, eu acho, uma questão muito do nosso tempo, que é quando nós vivemos uma época, né, de, deixa eu só verificar aqui que eu ver se as minhas mídias aqui estão corretas. Tá. É, que é a questão da solidão, que é a questão dos problemas é, de doenças mentais, né, as doenças que afetam a saúde mental. Então, vai passar por isso aqui, vai ter esse estas surpresas aqui sobre como isso pode nos levar para um abismo profundo, né? E eu acho muito bacana, principalmente a questão da tensão. Ele vai contando, vai narrando a história e cria uma tensão, e essa tensão permanece em todo o texto. Você fica convivendo com essa tensão e as coisas não ganham um pico. Quando vão ganhar o pico, você é informado de que esse pico de tensão vai acontecer, mas ainda assim ele mantém a tensão o tempo todo, mesmo quando você sabe que vai acontecer algo. Então, é um livro que eu recomendo a leitura. É um livro que traz muito desejo de continuar lendo, muito desejo de permanecer na leitura e de querer ler mais coisas do Murakami. Outro que também foi desse ano, foi ali no recesso, eu tive bastante leituras esse ano durante o recesso. Durante o mês de janeiro, né? Foi o recesso, daí você ainda fica naquele clima, você começa a trabalhar um pouco depois, daí você ainda tem, ainda está recebendo visitas, ainda tem uma série de, de compromissos sociais que estão relacionados ao período das férias escolares, das férias de final de ano, né? E então você acaba
é um clima diferente. E nesse período eu acabei lendo algumas coisas, porque eu acabei não fazendo nenhuma viagem, então eu acabei lendo algumas coisas. E calhou de ler estes dois japonês. Esse aqui, que foi a namorada do meu filho que me deu, foi a Beatriz, que me presenteou com esse aqui. E esse aqui foi uma convidada recente nossa, a doutora Denise, que estava lendo e daí compartilhou comigo essa leitura. E ela ficou apaixonada, ela viajou e na viagem ela ficou tão que ela leu o livro dentro do carro. Enquanto ela lia, o marido dirigindo ali, o Tarek dirigindo, e ela é tão apaixonada pela leitura que não conseguiu largar e esqueceu até de viajar, de ser a navegadora do piloto de viagem, né? De tão compenetrada que ela ficou na leitura. E é um livro muito bom. Qual que é a premissa? O livro é o seguinte, tem um café em Tóquio e nesse café tem uma cadeira em que você consegue fazer uma viagem ao passado. Você consegue viajar, você vai ver depois que você pode viajar ao futuro também, mas é durante a história que surge a ideia da possibilidade de fazer uma viagem ao futuro. Mas a proposta é a viagem ao passado. Por que para viajar ao futuro você vai ter dificuldade? Porque a viagem, você só pode viajar e encontrar alguém que já esteve naquele café. Então, você, por exemplo, eu estive no café, em determinada época eu visitei o café. E eu sei que uma namorada minha também teve naquele café. Então, eu tenho como. Nós temos uma relação não está bem resolvida a nossa relação. Então, o que eu faço? Eu sei que ela esteve no café, eu posso ir lá naquele café e sentar, tem que ser aquela mesa, e voltar no dia que aquela pessoa com quem eu quero me encontrar esteve também no café. Eu posso fazer isso. Vai ter essa possibilidade. Agora tem o seguinte, lá no café tem uma mulher sentada nessa mesa. E você só pode fazer isso a hora que a mulher levantar da mesa. Você não tem como tirar a mulher dessa mesa. Vai ter um momento na história, vai ter alguns momentos na história em que vai ter pessoas um pouco afoitas e que tentarão tirar a mulher da mesa. Eu não vou dar spoiler, mas você tem que esperar a mulher ir para o banheiro. Se você não espera, tem consequência. Porque, e daí, ou seja, a hora que a mesa está vaga, você pode se sentar à mesa e dizer para onde você deseja ir, para que tempo você deseja ir. O nome do livro é Antes que o Café Esfrie. Exatamente essa é a proposta. Antes que o café esfrie, vai ser servido um café para você, do barista lá do café, ele vai te servir, e antes que o café esfrie, você tem que retornar. Se você não retornar, você vai ocupar o lugar desta mulher que está o tempo todo à mesa. É muito boa a ideia. A ideia é muito interessante. Porque você tem que voltar. Você tem que ter consciência, por mais que a conversa que você tem no seu passado, você terá que retornar antes que o café esfrie. Você não perde a sua consciência também. Você está consciente de que você está numa viagem ao passado e que você tem que retornar, senão você vai ocupar o lugar da mulher. E aquilo ali é um lugar, é um café que ele é ele é num porão. Então tem vários relógios, os relógios todos estão em horários diferentes. Então ali dentro você vai perder a noção do tempo. Você não vai estar ancorado no tempo ali. Você entrou, você
Então, nessa viagem, você não tem noção do tempo. Você tem que estar se policiando se o café está esfriando ou não. Então, você pode ir tomando o seu café, porque quando você muda do tempo, você está ainda naquela mesa, a pessoa também estará naquele bar, então a pessoa virá na mesa e você terá a oportunidade de refazer daqueles aquelas questões que ficaram suspensas e que não trouxeram o necessário resultado, o necessário é, esperado resultado, mesmo que aconteça um resultado não esperado, né? Mas que as coisas tenham um desenlace, a oportunidade que você tem de ter um desenlace para coisas que tomaram caminhos muito distintos na vida e que poderiam ter tomado caminho diferente. E a oportunidade que você tem de, é, de buscar, de trazer tanto uma resposta, como você viu aqui na questão do Murakami, do Tsukuro, né? E ele precisava de uma resposta. Por que ele foi cortado do grupo? Se ele estivesse no café, ele poderia voltar naquela data que alguém estava lá e conversar com essas pessoas. No Tsukuro ele faz diferente, porque ele tira férias e ele tira um período longo de férias e ele vai visitar as pessoas, vai visitar o, o, os quatro para poder ele retomar a vida dele. Ele, na verdade, ele arruma uma namorada, né? Desculpa eu fazer esse link dos duas histórias, é porque ela é possível. Ele arruma uma namorada e a namorada, para continuar a relação com ele, diz para ele: você tem que resolver o seu passado. Então você volta, ela estimula ele a reatar com essas pessoas, a rever essas pessoas, para poder tratar do seu passado. E daí, nesse tratar do passado, ele se descobre muito e os coloridos também se descobrem muito nesse retorno. Muita coisa vai acontecer nesse retorno. A história é muito boa. E aqui é essa possibilidade. Existe um local em que você vai ter essa possibilidade. Inclusive, pessoas com quem você não tem a oportunidade mais de resolver questões. A pessoa já se foi, já não está mais neste plano. Então, você tem como voltar e tratar com essa pessoa. Por que que eu disse, a hora que comecei a falar do livro, de que ele não, de que inicialmente a proposta é apenas do passado? Porque você não tem como prever se no futuro, se a questão for para o futuro, você não tem como prever que alguém estará naquele café. E você precisa dessa informação. Você precisa desse dado. Você tem que estar no café no dia e horário que alguém, que a pessoa que você quer encontrar também estará lá. E como você planeja isso para o futuro? Como você terá a ideia de que eu preciso me encontrar com uma ex-namorada minha daqui 2 anos? Vamos colocar namorada, vamos colocar meu filho, que eu preciso me encontrar com meu filho daqui 5 anos. E eu quero falar com ele. Como eu vou saber que o meu filho estará, em qual data ele estará lá no café, para eu me encontrar com ele lá naquele horário? Então, esse é o problema de você viajar para o futuro. Eles vão descobrir ao longo da história de que é possível viajar para o futuro, mas você terá que ter essa precisão de que na data futura que você pretende encontrar com aquela pessoa, ela estará no café. Vocês verão, ao longo da história, de que isso é possível. Não vou dar spoiler, né, para que vocês possam ler. A história é muito boa, é maravilhosa, ela é emocionante. É uma história que emociona, é uma história que nos reconstrói também. É uma história muito boa, muito bem pensada, linda história.
Eu não vou entrar nos personagens, tem personagens muito bons aqui, tem reviravoltas interessantes, e é um livro plano também. É um livro que você fica esperando por uma reviravolta, e quando ela acontece, ela é avisada que vai acontecer também, com a mesma característica do Murakami, apesar de não ser Murakami, né? Essa, esse é o Toshimazu Kawaguchi. Toshikazu Kawaguchi. É cara que vende 1 milhão de livros antes do lançamento, tá? A literatura japonesa, ela é muito, ela é gigantesca, assim, tem um alcance nos jovens japoneses, muitos leitores japoneses, né? Uma cultura de leitura bem interessante. E eles vendem mundo afora, são lidos. Eu até, numa das minhas missivas com meu filho, Fernando, eu falo do, dos japoneses, né? Eu acho que os japoneses, eles ficaram, muita coisa foi construída antes mesmo para nós brasileiros, né? Antes mesmo de nos tornarmos leitores de, de uma literatura japonesa, nós já tínhamos uma admiração, uma paixão pela arte japonesa, né? Eu acho que isso vem desde da minha infância. Eu não vou colocar infância, eu vou colocar ali adolescência, o começo da adolescência, em que tinha muito na televisão. Eu já tinha passado da infância, já era adolescente, ali a partir dos 14 anos, e que tinha muito na televisão o Jiraiya, o, tinha um outro que era muito conhecido, Giban, tinha Jiraiya, Giban. Daí eu falo para o meu filho dessas, dessa cultura japonesa que está emaranhada na nossa cultura popular, né? Nós naquilo que é popular na televisão, os japoneses de 30 anos atrás, talvez mais, porque eu não sou da época do National Kid, que é o começo da televisão brasileira, que tinha esses seriados National Kid, né? Então, no começo, no nascedor da cultura de massa brasileira, da televisiva, já estava a produção japonesa, né? Então, quando passa pela minha geração, tinha minha geração como infantil de deixa eu colocar aqui, como consumidor infantil de arte, de como consumidor infanto-juvenil de alguma coisa, de um produto artístico massificante. Então, quando passa pela minha geração, daí havia estes nomes, como também televisivo, também de super-heróis. E depois que passa pela minha geração, o número aumenta, massifica ainda mais, porque depois vem Power Rangers, vem vários outros heróis japoneses, e depois vem o que alcança ainda um maior número, porque daí alcança não só as crianças, e também a minha geração já está adulta, e ela já começa já com os mangás e com os animes, e isso na televisão também, os animes ganham muita projeção, porque cria personagens que são personagens muito carismáticos, né, que atraem muita atenção, que prende e que cria uma gama muito grande de fãs no Brasil. Então, desde o início da cultura de massa, que é a televisiva para nós, né? Não vou colocar o cinema, mas na televisiva, desde o início da cultura de massa, há produções japonesas. Então, eu creio que a hora que a gente pega um livro como esse aqui, do Antes que o Café Esfrie, e que ele vem na capa, que ele tem 1 milhão de exemplares vendidos, isso só no Japão, né?
e que ele chega no Brasil, e o Brasil tem tantos leitores de livros japoneses, eu acho que isso já está entranhado em nós, culturalmente, como consumidores de arte de massa japonesa, né? Não temos isso em relação a outros países do Oriente. Não temos em relação à China, não temos em relação à Coreia, não temos em relação a outros, nenhum outro. Você pode pegar lá os tigres da Ásia, né? Não vai ter nenhum outro que tenha. Agora começa em relação aos coreanos a questão dos doramas, né? Então são muito, de novo, televisivo. É por stream, sim, mas agora a Coreia começa a ganhar um protagonismo nessa cultura de massa. Mas o Japão já está fazendo isso com nós há muito tempo. E é bom. Eu não estou fazendo, até agora eu não fiz nenhum julgamento mesmo, eu só estou falando, né, que o porquê que está entranhado em nós esse interesse por esses produtos artísticos é, japoneses, né? E eu creio que a partir de agora terá também essa, esse entrou no mercado, né, na disputa de atenção também os, os coreanos, né, com os doramas. E os doramas são bastante diversificados. Às vezes a gente fala sobre dorama e pensa só nas novelas doramas, né? Mas não. Esses dias eu estava assistindo no stream uma, um seriado da Netflix que é sobre uma advogada que ela tem, é, ela é, opa, faltou aqui o termo. Ela dessas doenças, tá? Então ela tem um problema de socialização e, e ela é uma advogada, ela faz direito. E ela, só que ela tem uma capacidade de concentração e de percepção dos eventos no seu entorno muito grande. Mas ela tem, dada a sua característica de personalidade, e ela não interage muito socialmente, não percebe, né, ironias, não percebe a, o sentido de uma piada, não percebe uma palavra fora de contexto, ela vai sempre entender literalmente as palavras e tal, mas como essa advogada acaba trabalhando, e ela tem uma fixação por baleias, e daí eu assisti, gostei do seriado e assisti no seriado. Mas longe de achar que aquilo era classificado como dorama, né? Eu inicialmente acreditava, obrigado, é autismo, exato, Roseli. A, 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 a personagem era autista. E longe, eu imaginando que a classificação de dorama restringia as novelas de coreanas, mas não. Todos esses produtos televisivos para streaming, para televisão aberta, todos esses produtos são classificados como doramas. E eu estava assistindo um dorama e não sabia que eu estava ali preso a uma série que ela realmente é envolvente, essa série. Eu não lembro o nome da série. E era um dorama. Então eu imagino que agora os japoneses terão concorrência nessa disputa pelo interesse nosso, né? Pelos produtos, pela cultura japonesa. E é muito interessante que a gente acaba conhecendo a cultura de um outro país, acaba conhecendo os seus mitos, né? Acaba conhecendo os seus heróis. E é uma coisa que o Japão já vem fazendo há muito tempo, né?
Muito tempo atrás a gente tinha, eu falei aqui que que não acontecia em relação à China, mas eu sou de uma geração que amava Bruce Lee, né? E o Bruce Lee era chinês, né? Então tinha também algumas coisas, mas é um ponto aqui, outro ali, né? Não igual os japoneses, que o Bruce Lee não teve um sucessor chinês, vai ter depois o chinês em bom de briga lá, o Jack Chan, mas já é bem depois, não é uma sequência como aconteceu com os japoneses. Essa influência em toda a geração brasileira teve alguma o nome da série é Uma Advogada Extraordinária, o nome da série da advogada que é dorama também. Mas toda geração, desde o início da televisão brasileira, esteve diante de algum produto japonês. E isso não aconteceu com outra do Oriente. Apesar da China ter Bruce Lee e Jack Chan, eles não tiveram um produto constantemente alterando, variando, como teve os japoneses na televisão. Então, o japonês está entranhado na nossa cultura, na nossa formação de um bom tempo para cá. Acho que dos anos 70 para cá, ele vem aí sempre com algum produto que nos atrai. E agora, uma literatura muito boa. Lá já tem, se não me engano, tem 2, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles já têm 2 Nobéis. E parece que já tem 2. E esse cara aqui o Murakami é um que todas as premiações de Nobel ele está cotado para as pessoas começam. Todo ano em que ele faz o lançamento de livro, ele aparece como dos cotados para Nobel. Né? Haverá o momento do Murakami se ele não partir antes. Né? E outra leitura que eu trago também, que daí não tem nada a ver com o japonês, esse aqui é bem brasileiro, que é o Juliano Righetto. O Juliano Righetto eu conheci por causa de um blog que ele tem na internet, no blog não, estou falando do passado aqui, me retornei num tempo em que tinha blogs. Não, ele é um YouTube. Ele tem um canal no YouTube e eu conheci ele através do canal dele. Eu acompanho o canal dele desde o começo. Ele tem um canal chamado Somos Míopes porque Somos Breves. Esse interesse pelo canal dele se dá porque eu gosto muito de astronomia. Eu gosto muito de material que fale sobre o espaço, que pode ser de ficção, pode ser ciência, que trate do espaço e que busque entender, que busque compreender o espaço. Tudo que procura saber sobre o limite do cosmos, eu gosto de ver, gosto dessas matérias. Não entendo, não sou entendido disso, não sou uma pessoa que domine esse assunto. Apenas me atrai. E daí, dessa atração, tem Mistérios do Espaço, tem vários canais que eu acompanho, e entre eles está o canal do Juliano Righetto, que é Somos Míopes porque Somos Breves. Eu acho esse título maravilhoso, pelo título já dá para ver o quanto esse cara é erudito, assim, na sua redação, no seu texto, e o texto dele é muito bom. Eu, interessado no canal dele, acabei tendo acesso a essa obra, A Segunda Aurora, em que eu fiz contato com ele, porque não estava em livrarias, não estava na internet, daí eu fiz contato através do e-mail do canal dele, para poder conseguir a obra dele. E daí ele enviou por correio, com dedicatória e tudo. A dedicatória aqui, a dedicatória está para o Fernando, porque eu usei o endereço do Mato Grosso para poder não pagar frete, né? Que aqui nós temos disso. Geralmente fala sem frete, daí você vai ver para Rondônia tem frete. Para o norte sempre tem frete. E aqui do lado, que é Mato Grosso, eu pedi aqui para Comodoro, que está bem próximo de nós aqui, que eu estou em Vilhena, né? Já não paga frete.
e o meu filho mora em Cuiabá, então eu pedi no endereço dele. Como veio no endereço dele, ele entendeu que era o Fernando que estava pedindo, que seria para o Fernando o livro, né? Apesar de eu estar encomendando o livro, mas remetendo lá para o endereço do Fernando, ele entendeu que o livro era para o Fernando. Daí ele dedicou ao Fernando. Mas, como eu falo da cultura dele, por causa desse título do, do Rigueto, o título do canal dele, Somos Míopes porque Somos Breves. Parece complexo e, no entanto, é bem simples. É como a gente está vendo de muito perto, o espaço que você tem como observador é muito curto, você vai ver as coisas de forma nebulosa, né? As coisas não terão a clarividência necessária porque o seu tempo é breve, porque você está vendo muito de perto, você precisa de ver de mais distante, tanto no tempo quanto no espaço, para que você tenha compreensão geral. E, com base nessa máxima, somos míopes porque somos breves, ele se propõe a observar o espaço sideral, a observar o cosmos. Então, e ele escreve maravilhosamente bem. Ele tem um texto muito bem, redação maravilhosa e envolvente. Então, dessa redação, apanhado por esse texto, fiquei curioso de saber como era a leitura de um livro escrito por ele. Daí eu fui pedir o livro veio, eu li o livro maravilhoso, o livro, claro que temos que contextualizar, porque de repente as pessoas, eu falo maravilhoso, daí a pessoa pega, vai querer ler como uma literatura, tipo nós acabamos de ler coisas sobre a vida, né? E que acabamos de estudar o ensaio sobre a cegueira, de trazer aqui as nossas impressões sobre o ensaio sobre a cegueira, e foi muito bacana. E nesse livro aqui é inevitável a gente falar sobre a vida, falar sobre o fim, falar sobre a morte, falar sobre distopia. Ensaio sobre a cegueira é uma distopia, né? E aqui também vai ter essa questão da distopia. É um mundo distópico. Eu já digo sobre o roteiro dele, mas só para entender o porquê que eu estou falando, fazendo esse link disso aqui com aquilo e dizer, salvar aquilo que nós vimos recentemente como literatura. O Saramago, ele vai ter uma escrita totalmente diferente do que tem o Juliano. Por mais que eu goste, por mais que eu seja apaixonado pela maneira como o Juliano Rigueto escreve e pelo universo que ele cria, eu tenho que fazer uma ressalva. Ele vai agradar muito mais a um leitor de literatura nerd, quem gosta de Tolkien, quem gosta desses universos mais voltado para o interesse do nerd, vai gostar mais disso aqui. Vai ter mais, vai se envolver mais com essa leitura. Por que eu digo isso? Porque aqui você vai ter um mix de muitas universos nerds você vai ter aqui. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo contando como que é o roteiro fazendo um roteiro dessa história. A segunda aurora é o seguinte: daqui a 200 anos, isso é maravilhoso, porque o livro você tem que analisar uma perspectiva futura. Por quê? Porque daqui a 200 anos, o mundo vai haver uma, uma hecatombe, vai haver um fato, vai fazer com que o mundo com que a raça seja extinta, como na época dos dinossauros, o mundo vai ter de novo uma reformulação, a vida vai praticamente extinta no planeta.
e tem muito a ver com essa imagem que está aqui na Lua, com esse círculo. E o que eu falei que é maravilhoso? É porque essa história aqui ela vai se passar 1.500 anos depois de daqui a 200 anos. Então é 1.500 anos depois, 1.500? Não, é 600 anos depois. Não vou dar precisão se é 600, se é 1.500, mas vários séculos depois, vamos colocar aí 600, para colocar abaixo. 600 anos depois de... Não, é 1.500 mesmo. 1.500 anos depois de daqui 2 séculos, o mundo vai ser destruído. Então, toda referência que eles terão de passado será para nós um futuro de daqui a 200 anos. Então, para você desenhar um universo assim, você vai ter que pensar tecnologicamente daqui a 200 anos, vai ter que pensar a nossa sociedade daqui a 200 anos, vai ter que pensar uma série de organização, tanto social quanto individual, microcosmos, no caso a sua casa, pensar em soluções que o homem já alcançou daqui a 200 anos, e depois você vai destruir tudo isso e vai ter que o passado passa a ter tantas novidades vindas do passado, tantas evolução tecnológica que aquelas pessoas de daqui a 1.500 anos não terão, porque eles viveram por esse período todo em subsolo, porque a Terra estava radioativa. Então eles tiveram que ficar muito tempo no subsolo. Então foram gerações e gerações que sucederam no subsolo. Então eles criaram costumes, viraram homens da caverna novamente, e esses homens das cavernas passaram a viver como na Idade da Pedra ainda. Então eles ainda vão descobrir o metal, ainda vão descobrir uma série de coisas. E as crenças também, que eles vão estar diante eles vão desenvolver nesse período dentro dos túneis, nas cavernas, eles acabam desenvolvendo suas crenças. Mas como se dá tudo isso? Havia um grupo rebelde na América do Norte, não falo exatamente Estados Unidos, mas na América do Norte existia um país gigantesco, um país forte, e havia um grupo rebelde que queria dominar, queria assumir o controle do governo desse país norte-americano. E esse país, nós vivemos nessa época um tempo em que as bases de lançamento de viagem espacial, elas se davam da Lua. Então nós íamos em viagem espacial até a Lua, lá na Lua a gente saía para o cosmos, para fazer viagens muito longe. Aí você vai entrar numa série de coisas que o homem estuda hoje como possível, coisas que desde Einstein, quando ele fala sobre a curvatura do espaço-tempo, vai entrar nesses assuntos aqui, e sobre esse lançamento da Lua, por que eles vão fazer isso lá da Lua? Isso é coisas que já é idealizada, já é projetada hoje, que a ciência planeja, porque daí você gastaria menos combustível, você teria uma propulsão melhor, porque não teria a resistência da gravidade, você teria uma série de vantagens se você fizesse uma base de lançamento lá da Lua para fazer viagens espaciais. E aí nós estamos falando de um tempo em que o homem já vai dominar buraco de minhoca, vai dominar todos a possibilidade de fazer viagens utilizando dando passos, né, utilizando buraco de minhocas ou utilizando dobra de espaço-tempo, essas coisas todas. Então, num desses lançamentos, esse grupo rebelde sabota um lançamento
e provoca uma grande explosão, e essa explosão afeta, é, afeta aqui na Terra e põe fim à civilização que nós conhecemos e que conheceremos daqui a 200 anos. E põe fim a tudo isso. E salva, serão salvos dessa tragédia os, as pessoas que estão nos túneis. Então, são trabalhadores de túneis profundos, desses subways também de metrô, né? Esses metrôs, essas pessoas que trabalham nos túneis de trilhos, de linhas, é, subterrâneas. Então, passa a ser, essas linhas passa a ser o habitat desse pessoal por 600 anos, enquanto a Terra está, a vegetação na Terra está mudando a parte, que, como ela ficou radioativa, então até ela perder essa radioatividade, até ela perder essa, eles vão morando na terra, nos subsolos, até que começam a sair do subsolo. E daí isso acontece aqui no Brasil, ali em Goiás, numa cidade chamada Águas Claras de Goiás, é onde está concentrado esse público que a gente vai acompanhar aqui nessa história. Mas o que, que acontece no dia daquela viagem que a nave sai lá da Lua e provoca essa tragédia aqui? Os astronautas que saem naquela viagem, eles retornam segundos depois, né? Retorna para eles algum tempo depois, mas para a Terra já tinha passado. É aquilo que acontece lá no Interestelar, que quando o viajante, o argonauta, volta, ele está mais jovem do que a neta dele, né? Ele vê a neta dele já mais velha que ele acompanha a neta dele no hospital, já idosa, né? Acho que a neta ou a filha. Então, quem viu Interestelar vai ver que essa cena fica mais impactante, né? Todo mundo que vê Interestelar vai se lembrar daquilo. Então, isso acontece aqui também nessa história. Os astronautas voltam na sua mesma idade, como se eles tivessem feito uma viagem e retornado. Mas a Terra já passou 1.500 anos. E a hora que eles voltam, eles se deparam com essa comunidade aqui, na Idade da Pedra. Mas eles viviam num período de avanço científico muito grande. O que hoje nós conhecemos, por exemplo, como sistema operacional do seu computador, do seu celular, a gente podia ter isso implantado no nosso cérebro. Você colocava um chip, um dado no seu cérebro que passava a produzir as imagens, você fazer uma busca do Google, uma busca por internet e tal, tudo você fazia pela sua mente, porque você só implantava. E isso não é viajar na maionese, idealizar isso, tá? Hoje já temos, inclusive o Google já tem um produto muito parecido, já está fazendo testes já desse tipo de coisa. Você passar a enxergar com seus olhos a sua pesquisa de internet, você não precisa mais de uma tela. Seus olhos já vão produzir as imagens para você. Então, isso é uma coisa que está próxima de acontecer. Talvez a nossa geração já tenha esse produto ao nosso alcance. Isso é bastante possível. Então, eles criaram, aqui na história, o nome dele é Dream. Os astronautas têm o Dream na cabeça. Então, você tem toda a base de dados de internet na sua cabeça, porque você está conectado a uma grande rede, e essa rede está aí no, nas nuvens. Então, você tem essas informações a partir do momento que você conecta um Dream. E o Google, eu não sei como é que chama, dá até para pesquisar aqui para ver. É, deixa eu ver aqui.
Ó, eles têm um chip cerebral, né? Deixa eu ver como é que é o nome, porque tem um nome já tem nome isso. Neuralink é o da Starship. Chama, não tem, a Neuralink é uma indústria, ela já produziu o Telepath, deve ser, né? Que é em inglês Telepath, que é da Neuralink. Ele já produziu esse chip cerebral, que é um computador cerebral que vai estar conectado ao seu cérebro, mas com a mesma capacidade de você entrar na internet, ligar seu computador e fazer qualquer processamento que você faça. Tipo, eu quero enviar um ofício. Eu vou fazer isso só dando o comando. Eu mandar um ofício para Energisa que eu paguei a energia e o cara está aqui para cortar. Eles vão fazer do mesmo jeito e ele vai receber o cara que está para cortar a energia vai receber um ali dizendo que não é para cortar. Então, isso tudo mentalmente. E eu posso projetar também. Como existe um banco de dados muito grande nas nuvens sobre internet, sobre produções cinematográficas, eu posso projetar um filme, eu posso a projeção aqui na história não existe, eu projetar em algum lugar para outras pessoas, para terceiros ver. Mas os terceiros podem olhar pelo meu olho e acompanhar um filme sendo passado, assistir pelo meu olho. Aqui acontece nessa história. Então, esses astronautas, quando vêm e começam a interagir com essa comunidade, eles trazem um monte de coisas maravilhosas. Ele vai produzir uma fundição, ele faz um forno e produz uma fundição e pega uma rocha ali, pega uma areia ali e monta, e no mesmo tempo aquela sociedade passa a ter a idade do bronze, a idade do ferro, e sabe, e a idade da vapor. Passa a ter no mesmo momento a revolução a vapor, no caso da revolução industrial, com a máquina a vapor, e a idade do bronze e do ferro acontecendo tudo no mesmo tempo para aquela comunidade. Por quê? Porque esses astronautas vão ter que começar. Eles vêm e falam: não, a gente pode fazer um forno de fundição e vamos fazer instrumentos para que vocês tenham como matar animal com mais facilidade. Em vez de usar uma lança, vamos usar uma espada. Essa lança, em vez de ser de pedra, vamos fazer ela de metal. Então, ele começa a criar ferramentas para estes guerreiros e para uso doméstico também, e para fazer edificações, em vez de morar morar naquelas estruturas que existiam há muitos anos, que é como se fosse uma caverna, né? Em vez de morar nessas cavernas, nesses subsolos, passar a morar a céu aberto e fazer edificações, fazer casas. Só que daí tem um problema. Nesses 1.700 anos, o 1.500 mais os 200, mais os 200 não, porque os 200 a gente não teve esse problema. Nesses 1.500 anos morando em subsolo, o homem desenvolveu uma capacidade, muitos homens, não todos, alguns humanos desenvolveu a capacidade de produzir vitamina C. E o que acontecia? Quando você nascia sem vitamina C, você morria. Em poucos dias você morria de botulismo, acho que é botulismo. Botulismo, deixa eu só consultar para eu não dar informação equivocada. Botulismo. Bactéria. Não é botulismo. É a doença por falta de vitamina C. Deixa eu pegar aqui. Escorbuto. E daí as crianças nasciam e começavam a perder a ferida, aí começava a machucar a gengiva, ficava toda ferida, daí não conseguia se alimentar, essas feridas iam, que é o característico do escorbuto. Mas muitos humanos desenvolveram a capacidade de produzir o escorbuto no organismo mesmo, não precisava ser externo. Só que os astronautas, eles eram de um outro tempo.
em que não se chegava à idade adulta sem ingerir vitamina C, e você não produzia vitamina C. Então eles falam, o que que nós vamos fazer? Porque na nave deles existia um estoque de vitamina C. Então, a partir do momento, então, quando existia um ritual nessa tribo, em que a deusa, o deus deles lá, pedia as suas crianças. Então, toda noite tinha cerimônia em que as crianças eram entregues ao Deus. Não que elas eram sacrificadas. As crianças mortas naquele dia eram oferecidas ao Deus. Era Deus que estava cobrando a vida daquela criança. E, na verdade, as crianças estavam morrendo por escorbuto, porque não tinha vitamina C. E ali não tinha frutas, não tinha. Toda a vegetação pereceu com essa tragédia. Então, quando os astronautas começam a conviver com essa tribo, eles começam a compartilhar da vitamina C. Existiam médicos nessa tripulação de astronautas, né? Então, eram só 5 pessoas, tá? E esse médico fala, não, isso é escorbuto, isso cura com vitamina C. Só que não tinha nenhuma árvore, nenhuma vegetação ali que produzisse a vitamina C. Mas eles tinham. Então eles começam a compartilhar com essas crianças que nascem e começa a desenvolver escorbuto. E daí ele pega, começa a dividir o estoque de vitamina C deles com essas crianças. Mas eles falam, olha, em 3 anos a nossa vitamina C vai acabar. Então e daí as crianças param de morrer. Daí começa uma questão de fé, as crianças param de morrer, então Deus vai ficar revoltado, e daí começa a ter alguns problemas climáticos, daí já é Deus que está cobrando porque as crianças não vêm, começa a ter uma série de problemas ali, e começa a atribuir isso à fé, né? É Deus que está cobrando porque as crianças não estão sendo oferecidas a ele mais. Daí os astronautas falam bem assim, não, nós temos... existe 2 centros de catalogação e armazenamento de sementes, acho que é na Suíça, que é no monte lá, numa montanha de pedra na Suíça, no subsolo lá, que guarda em um local que a temperatura e a umidade, mesmo o ambiente, não prejudica a preservação dessas sementes. Existe lá na Suíça e existe aqui na Argentina também. E eles se lembram desse, falam, não, tem um lá na Argentina, então nós vamos lá na Argentina buscar essas sementes para poder nós plantarmos frutas de vitamina C, que a gente vai resolver o problema do escorbuto. E eles saem numa jornada. Você pensa que a história já está boa até aí que a história vai ganhar mais. Por quê? Porque o clima do planeta mudou com essa tragédia. E com a mudança do clima, você sai de Goiás em direção ao Rio Grande do Sul, você, quando vai de São Paulo para baixo, começa a nevar. Tem muita neve. E daí vai neve até na Argentina, eles vão ter que localizar isso na Argentina. E é bem curioso como eles vão fazer essa viagem. Por quê? Nós hoje temos o Google Street, nós temos aí o Waze, né, Easy, que nos leva para onde a gente determinar a rota final. E eles têm isso, como eles têm o Dream, esse chip cerebral, ele só dá a rota e nos olhos deles já está a projeção. Isso aqui era a rodovia Presidente Dutra, essa aqui é a Anhanguera, né? Então você sai ali de Águas Claras em direção à Argentina. Então eles passam por Uberlândia, vai pela rodovia, eles estão em um trenó e puxado por cachorros. Eles tiveram que adestrar cachorro, porque daí nessa época não existia, os cães já não eram mais adestrados, eram selvagens novamente. Então tem toda uma jornada aí para ir buscar essas sementes.
que acaba não indo para a Argentina, acaba indo para um outro destino, mas eu não vou contar para que a gente possa ler. Fato é, o livro é maravilhoso, é uma história lindíssima. Eu escrevi para o Juliano Righetto, eu gostei tanto, nunca tinha feito isso, nunca tinha escrito para um autor. Eu falei, vou escrever para o Juliano que eu quero ver o que vai dar, né? E escrevi para o Juliano foi generosíssimo, respondeu com uma atenção que poucos famosos, eu acho, dariam. E o Juliano é curioso, eu coloquei ele aqui como famoso, não por acaso, tá? O Juliano já fez novelas, ele já fez, acho que, 5 ou 6 novelas, trabalhou junto com o Zé Wilker, trabalhou. Só que nas novelas ele descobriu que ele é um criador, que ele é um redator. Então ele entrou para a equipe de redatores da Maria Adelaide, acho que é Maria Adelaide Amaral, que eu acho que, se não me engano, é ela que, que vendo os escritos dele, fala, não, bicho, você tem que escrever essa história, que é essa história que eu tenho em mãos, né? E daí ele começa a escrever a história, influenciado pela, deixa eu ver, a Maria Adelaide de Amaral. Influenciado pela Maria Adelaide de Amaral. Por quê? Porque ele redator de apoio da produção da Maria Adelaide de Amaral. Então, tem várias novelas em que ele é redator de apoio da Maria Adelaide. Então, ele é um famoso. Pelo menos ele transita por esse meio e tem vídeos já, né, já fez novelas na Globo. Algumas, ele era muito jovem, bem mais jovem, né? Hoje ele está com essa cara aqui. Na Globo ele não tinha essa cara, não. Ele estava bem rapazinho ainda. E ele fez alguns personagens jovens. Quando eu falei que ele trabalhou com José Wilker, foi nessa fase aí que ele era ator. Hoje ele trabalha só com redação mesmo. Mas ele foi muito atencioso comigo, ele deu uma atenção maravilhosa e eu fiquei. Daí ele disse que já está escrevendo um spin-off daqui, porque tem nessa jornada, tem um momento em que uma das personagens ali da vila que vai junto, ali daquela aldeia que vai junto, ela é sequestrada por um grupo que eles encontram já no estado de São Paulo. Eles encontram um outro grupo de sobreviventes. Eles pensavam que eles eram as únicas. Tanto que os astronautas baixam ali em Águas Claras porque é a única manifestação de vida que eles vê. Mas eles vê por causa do ritual que eles faziam de oferecimento das crianças toda noite. Então, eles enxergaram essa tribo por isso. Então, eles acharam que eram os únicos sobreviventes do planeta, mas eles acabam encontrando depois alguns sobreviventes lá no estado de São Paulo. E uma dessa personagem é sequestrada lá. E ele faz um spin-off contando a história do período em que ela ficou no cativeiro desse grupo. Então, já tem um segundo livro, ele falou, já estou finalizando ele, mas estou em busca de editora. Ele falou, é muito difícil editora que faça a promoção do livro para a gente. Então, como eu tive que ir atrás dele para adquirir o livro, ele falou, esse tipo de inconveniente acaba não ajudando você ter uma editora que não te promova, né? Que não leve o livro ao consumidor. E acaba ele tendo que fazer, ele tendo que pôr na Amazon e tudo. Então, ele não vai fazer mais por essa chiado, né? Esquiado ou chiado. Ele não vai fazer quiado por essa, ele vai fazer por uma que realmente coloque o livro dele em feiras, coloque o livro dele em eventos, coloque o livro dele bem divulgado na mídia, na internet principalmente, né? Que livrarias, que distribua livro por livrarias do mundo afora, para ele não ter, não acontecer como aconteceu comigo, que sou uma pessoa interessada pelo que ele produz e tive que falar diretamente com ele para ter acesso a uma obra que ele está em esforço danado para fazer chegar ao público, né? Teria mais
coisas a falar. Teria um terceiro livro que eu iria falar dele, mas não vai dar tempo, porque esse terceiro livro ele vai tomar ainda muito mais tempo do que este. Então, é muito interessante. Então, eu vou deixar ele para um outro momento, em outro momento em que nós falarmos dessas reuniões de tema livre, daí eu trago esse outro livro. Eu trago exclusivamente ele, porque ele vai tomar uma reunião inteira para tratar dele. Então, para essa reunião, essas sugestões, os japoneses, que eu recomendo que leiam os japoneses, que é maravilhoso, e o Juliano. O Juliano, farei outros contatos com ele, pela receptividade que tive com ele, eu vou fazer outros contatos. E uma hora dessa eu falo do clube para ele, vamos ver como ele reage à ideia de repente, conversar com o pessoal do um clube de leitura, né? Vamos ver isso. Mas, por hora, é só apresentar o livro dele mesmo. Caso vocês tenham interesse, hoje está mais fácil encontrar, se colocar ali Juliano Righetto e a Segunda Aurora, você vai encontrar o link para compra, que é direto com ele mesmo. Então não tem dificuldade para adquirir através dele, né? Ele vai promover a questão da entrega e tudo. Gente, boas leituras a todos. Obrigado. Boas leituras.